Vamos falar de algo curioso no futebol: as semifinais alternativas que poderiam ter levado a finais sem graça ou menos empolgantes em Copas do Mundo. Sem clima de Copa do Mundo, outras edições também tiveram caminhos que poderiam ter levado a finais bem aleatórias. Copa do Mundo 1994. Semifinais reais. Brasil 1-0 para a Suécia. Itália 2-1 para a Bulgária. Final real: Brasil e Itália histórica. Final sem graça possível: Bulgária e Suécia. Se Bulgária tivesse eliminado a Itália, quase aconteceu, e Suécia surpreendesse o Brasil, teríamos uma final toda europeia do leste-norte sem tradição de títulos. Seria considerada bem fria para muitos fãs. Copa do Mundo 1998. Semifinais reais. França 2-1 para a Croácia. Brasil 1-1 para a Holanda. Brasil venceu nos pênaltis. Final real: França e Brasil. Final sem graça possível: Croácia e Holanda. Croácia era estreante em Copas como país independente. Holanda, embora tradicional, não tinha título mundial. Uma final entre eles seria considerada menos gigante em termos de peso histórico. Copa do Mundo 2010. Semifinais reais. Espanha 1-0 para a Alemanha. Holanda 3-2 para o Uruguai. Final real: Espanha e Holanda. Final sem graça possível: Alemanha e Uruguai ou Uruguai e Espanha. Espanha e Uruguai ou Alemanha e Uruguai teriam menos peso de final para muitos fãs, pois o Uruguai não chegava tão longe há décadas e não tinha o mesmo apelo midiático. Copa do Mundo 1986. Semifinais reais. Argentina 2-0 para a Bélgica. Alemanha Ocidental 2-0 para a França. Final real: Argentina x Alemanha Ocidental clássico. Final sem graça possível: Bélgica x França. Bélgica, surpresa, e França, que ainda não tinha título na época, não teria o mesmo apelo global. Copa do Mundo 1990. Semifinais reais. Alemanha Ocidental 1-1 para a Inglaterra. A Alemanha venceu nos pênaltis. Argentina 1-1 para a Itália. A Argentina venceu nos pênaltis. Final real: Alemanha x Argentina. Final sem graça possível: Inglaterra x Itália. Embora grandes seleções, a final não teria o mesmo peso histórico dramático de Alemanha e Argentina, que repetia 1986. Copa do Mundo 2018. Semifinais reais. França 1-0 para a Bélgica. Croácia 2-1 para a Inglaterra. Final real: França e Croácia. Final sem graça possível: Bélgica e Croácia. Nenhum dos dois tinha título mundial. Para alguns, seria menos climão de Copa. Copa do Mundo 2022. Semifinais reais. Argentina 13-0 para a Croácia. França 2-0 para o Marrocos. Final real: Argentina e França gigantes, superfinal. Final sem graça possível: Croácia x Marrocos. Croácia, embora vice em 2018, nunca foi campeã. Marrocos seria a primeira seleção africana a chegar à final. Apesar de histórico, seria uma final sem nenhuma campeã mundial, sem tradição de títulos, e sem as maiores estrelas globais do momento como Messi ou Mbappé. Para muitos torcedores, ficaria a sensação de faltou o peso de Copa do Mundo, ainda que fosse épica pela zebra. E claro, Copa 2002. Final real: Brasil e Alemanha. Final sem graça possível: Coreia do Sul x Turquia. Seria, para muitos, a final mais aleatória da história das Copas. Nenhum campeão, zero tradição, e Coreia do Sul cercada de suspeitas de arbitragem. Acabou que, nas semifinais, a Alemanha venceu a Coreia do Sul por 1-0, e o Brasil venceu a Turquia por 1-0.